Olá, lojista! Boa tarde para você. Nós estamos ao vivo pela TV Goiânia Cal. Eu sou Larissa Dourado e nos próximos minutos nós vamos falar de uma marca que eu fiquei sabendo aqui nos bastidores. Faz parte da minha vida e provavelmente deve ter feito parte da tua, ou ainda faz, porque é uma marca que atravessa gerações. Mas antes quero te convidar para participar da nossa 22ª edição da Goiânia Cal. Nós estamos aqui no Centro de Convenções, na Rua 4, no centro de Goiânia. Você é bem-vindo até a próxima quinta-feira. Lembrando que até quarta-feira, horário de funcionamento de 8h30 da manhã até as 7 da noite. E na quinta-feira, de 8h30 até as 4 horas da tarde, com credenciamento finalizado apenas na quinta, às 2 horas da tarde. Será um prazer ter você aqui, até porque esse evento é exclusivo para você poder comprar os melhores produtos que nós temos no nosso país, aqui nessa feira regional, considerada também referência no nosso país. E a gente tem orgulho de falar isso, já são mais de 10 anos de experiência no mercado. Tiago, Hélio e Márcio Van dando tudo de si para poder ter parcerias fortes como esta que eu vou apresentar a partir de agora. Estou aqui com o Samuel Pironte, que é o gerente nacional da Converse, correto? Isso Seja mesmo. bem-vindo, boa tarde. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês na Goiânia Cal, né? A gente não poderia deixar de estar aqui numa feira tão linda e tão maravilhosa. A gente está se sentindo super bem acolhido aqui, né? Conta um pouquinho pra gente da história dessa marca, antes da gente bater um papo sobre essa questão, né, da gente mesmo ter história com a marca, por favor. Exato, a Converse é uma marca que existe há mais de 100 anos, se eu não me engano 117 anos, e ela surgiu lá atrás em Boston, né, lá no norte dos Estados Unidos. Inicialmente era uma fábrica que fabricava tênis, na verdade galochas, né, para o inverno e tudo mais. E esse cara chamado Marquis Mills Converse teve essa ideia brilhante de juntar um cabedal de pano, né, com o solado de borracha, né, mantendo ali uma certa respirabilidade no cabedal e embaixo tendo a proteção da borracha. Então essa junção transformou o mundo, porque no fim das contas foi os primeiros sneakers assim, que a gente tem hoje tanto no mercado, né? Então essa história começou há mais de 100 anos atrás e hoje ainda consegue tocar corações, como a gente estava falando no início. Com toda certeza. Eu vou compartilhar um pouquinho da minha experiência, gente, porque eu estava comentando com o Samuel que eu só comprei um após os 18, 20 anos ali, que era quando eu comecei a trabalhar, registrada, CLT e tal. E aí foi uma realização de um sonho, que eu lembro, inclusive, que eu não comprei aqui em Goiás. Fui para São Paulo passar férias lá, e aí lá com as tias, e minha tia falou, mas você não tem vontade de ter um? Aí eu falei, eu morro de vontade, tia. Aí quando eu bati o olho naquele branquinho de couro, aquele pretinho, é lindo, né? Xodó. E aí foi um momento, então, que eu tive os meus 2 primeiros pares de All-Star. E era muito massa, porque eu ia trabalhar, eu ia pra qualquer lugar, evento. Às vezes eu já ia pro trabalho, não, já vou com o meu tênis All-Star, porque daqui eu vou pro Happy Hour, tá tudo certo. Ele cabe em qualquer lugar e qualquer vestimenta, né? Então, assim, isso é muito bacana. E eu tô vendo que vocês têm um leque, né, na verdade. A gente expandiu esse né? leque, né? A gente a nossa história é no calçado e vai continuar sendo no calçado, mas quando a gente fala de uma marca do tamanho da Converse, não tem por que a gente não explorar outras linhas, né? Sim. Então a gente consegue contar essa história da Converse também através da camiseta. A gente tá com essa camiseta aqui, eu não sei se tá dando para ver aí no vídeo, mas olha que legal, né? A gente tava falando de histórias aqui, da tua história. Todo lugar que a gente vai, todo mundo tem uma história com All-Star, né? E quem nunca teve um caramelo, com certeza. um cachorrinho comendo seu tênis aí, né? Comendo um All-Star. É verdade. Então a gente tá conseguindo contar essa história também através das camisetas. E ultimamente a gente tem expandido a linha também para a parte de acessórios, né? Então você tá vendo aqui, ó, é o primeiro estojo que a marca tá lançando, né? É super qualidade, um bordado de altíssima qualidade. Não só o estojo, mas também a mochila, né? Pensa que a nossa marca é uma marca muito utilizada por estudantes. Então, volta às aulas, esse período de janeiro, que normalmente é um período mais fraco de comércio, é uma marca que se sobressai, porque está muito presente. E qual marca, né, que consegue fazer a junção do tênis com a mochila, né? Conseguir montar digamos que o guarda-roupa completo da criança que está indo pro volta às aulas. Então, a gente tem tido muito sucesso com isso e ainda é algo muito novo, né? É uma novidade, então legal que a gente está podendo divulgar. A linha de estojo, a mochila, né? E isso é muito bacana. E você falando sobre isso, a gente observa muito que
tem a propaganda em si do produto, mas acho que a própria propaganda acontece dentro das casas, né? Porque, por exemplo, hoje quando a mãe ali tem um filho, ela quer comprar um All-Star para colocar no pezinho do filho quando já tá maiorzinho, né? A questão do estilo, né? E isso é muito bacana porque, por mais que vocês vão desenvolvendo novidades, vão fazendo outras possibilidades dentro do próprio All-Star, por exemplo, eu falo do tênis que acho que é um dos produtos mais marcantes, né? Que vocês têm no mercado. E aí a gente trabalha muito isso, né? Que às vezes de forma inconsciente vai passando de pai para filho, né? E você sabe que eu diria que uma das estratégias que mantém uma marca viva e relevante por mais de 100 anos é justamente essa. É ser uma marca geracional. É uma marca que consegue tá sempre voltando e trazendo novos consumidores para a mesa, né? Então, se tem uma categoria, eu tô aqui até com o Sérgio aqui, que é o nosso representante na região, a categoria que está crescendo tanto é o infantil. A gente tem desde do que a gente chama de meu primeiro All-Star, que é aquele All-Starzinho que é uma sola, não é de borracha, é uma sola de pano mesmo, e a gente vai até o 44, ou seja, os pés grandes agradecem. Até os pés grandes agradecem, né? E assim, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais como é que é esse mercado no nosso país. Eu sei que tem uma situação perfeita, ótima da marca, mas como é que vocês trabalham, por exemplo, com representante, com lojista que chega, por exemplo, para uma feira regional como a Goiânia Cal, como é que vocês fazem esse atendimento? Ótimo. A gente está em todos os estados do Brasil, a gente atende, se eu não me engano, de 5 a 6 mil pontos no Brasil, então é uma marca muito democrática e a gente quer estar onde o nosso consumidor está, né? É lógico que a gente tem linhas diferentes de produto para tipos de lojas diferentes. Por isso que é tão importante, tão relevante a gente estar participando de uma feira como essa. Porque é no momento desse que a gente consegue ouvir o nosso cliente, pegar o feedback dele, entender qual que é o melhor produto. Não adianta eu pôr a minha linha completa no cliente para ver o que vai funcionar. Não, a gente tem uma curadoria que é feita por esses representantes justamente para garantir que o produto que a gente está colocando em cada loja é o produto que vai vender naquela loja, né? E isso é com base em muitos estudos, em muitas pessoas extremamente qualificadas que fazem o trabalho da marca ali dentro, escolhendo esses produtos. Inclusive, eu tô segurando aqui, eu diria que a maior novidade talvez dessa coleção aqui, né? Que é o jeans. No fim das contas é um tênis, é uma informação de moda básica, só que praticamente o tênis que hoje está tendo maior sucesso assim, em relação a vendas, porque a gente está muito feliz que tem uma aceitação e um entendimento que tem que ter um All-Star no jeans também para complementar o preto e branco que você conhece muito bem, né? Isso que eu ia perguntar, inclusive, sobre a questão dessas tendências, dessas cores. Eu vejo que vocês mantêm as cores padrões, todo mundo gosta. Além do preto e branco, tem outras, tipo vermelho também, o pessoal busca bastante, né? Sim. Sempre vejo, tem muitos colegas que usam a marca. E como que vocês fazem, então, essa pesquisa? É por região? É Brasil todo? Tem tendência também de fora? Como é que trabalha para poder chegar a esse produto final? Tá. O desenvolvimento desse produto, ele começa praticamente 1 ano e meio antes de lançar. Então esse jeans que você está vendo hoje aqui, ele foi pensado há 1 ano e meio atrás, né? A gente tem esse timing, porque tem que colocar esse tênis para rodar numa fábrica, para colocar as coisas ali, para colocar todos os pingos nos is, né? E por conta disso a gente sim tem muitos estudos que são estudos globais. Mas cada vez mais, e a gente está vendo isso principalmente agora em 2026, a gente está vendo mais influências regionais quando a gente fala de tendência de moda. Isso é algo relevante para você, lojista aí. Quais são as influências de moda da tua região, né? Do teu lugar ali? Quem sabe tem um evento, uma feira, um rodeio, ou algum festival, alguma coisa que é relevante para a sua região. Por exemplo, essa camiseta do Caramelo aqui. Se eu levar essa camiseta aqui para os Estados Unidos, eles não vão entender, porque o caramelo é uma coisa brasileira, um copinho americano de mesa de bar. É uma coisa que o brasileiro entende, né? Então, a gente tem, sim, informações que são globais. A gente segue tendências globais, inclusive uma tendência que a gente vem seguindo já há um tempo aí, em torno de 6 meses, é o que a gente chama de Quiet Luxury, que é o luxo quieto, que esses tons terrosos, off-white, inclusive o tênis que a gente estava conversando aqui antes, né, que você ganhou do seu marido, que é
aquele mais caramelo, assim, Isso. né? Uhum. Isso tudo vem dessa tendência mundial, né? Chamada Quiet Luxury, que é um luxo mais calmo. O pessoal, por conta da bagunça tecnológica de informação que a gente está tendo hoje no mundo digital que a gente vive, fora do mundo digital as pessoas estão buscando Calmaria, né? mais calmaria. Não está complexo esse mundo das redes sociais e tudo mais. Então, a gente tem que estar consciente de tudo que está acontecendo. Mas, de novo, tem coisas que são globais e tem movimentos que são regionais. O lojista que se dá bem é o lojista que está ciente desses movimentos, tanto globais quanto locais. Os gerentes que acompanham o trabalho de vocês aqui no Brasil, no caso, nos Estados Unidos, enfim, de outros países, o que eles observam do consumidor brasileiro? O que eles acham do nosso comportamento com a marca, desse tete-a-tete, do que a gente fala? Como é que é Eu essa adorei troca? a tua pergunta, porque é um movimento que a gente está começando a explorar, que é a questão da brasilidade do All Star. É engraçado que o All Star, se você olhar até o logo, né, é um logo americanizado, a estrela, as cores e tudo mais, mas o All Star ficou tão enraizado na cultura do brasileiro que muita gente tem essa identificação muito próxima. Então eu consigo trazer elementos como o caramelo ou como uma mesa de bar, que o brasileiro entende e consegue fazer essa conexão com a marca. Então, no fim das contas, o brasileiro, sim, adotou o All Star como uma marca própria, uma marca brasileira, e o brasileiro tem orgulho de usar o All Star, né? Então, eu acho super interessante esse reconhecimento de marca, e você só faz isso com anos e anos de consistência, né? O Sergião está aqui para dizer também que, a gente está há 25, 26 anos no Brasil vendendo. 25, 26 anos no Brasil, você só constrói uma história desse tamanho se você tiver consistência de trabalho. E assim, considerando a idade, né? Se fosse um humano, né? Um jovem, né? Sim, Querendo ou não, sim. mais jovem, né? E isso é muito bacana. Eu queria que você falasse também um pouquinho da sua identidade, também dos colaboradores com a própria marca. Querendo ou não, é uma responsabilidade para vocês que trabalham, né? Para vocês certeza. conseguirem fazer essa mensuração. Mas, assim, de sair na rua, escutar de uma forma involuntária um testemunho, algo que tem essa conexão com a marca. A Converse, Converse, ela é uma marca extremamente democrática, né? E é uma marca que preza por ter todo mundo dentro do barco. Então a gente faz questão de, por exemplo, lançar coleções na época do Pride, né? Que é o do Orgulho Gay. Então vai ter algumas cores, alguns SKUs específicos para isso, né? Ou a gente ter SKUs regionalizados mais para São Paulo, ou para o Nordeste, para o Amazonas. E a gente pensa nisso porque é importante ter esse feedback do cliente, né? Se a gente não tem esse feedback, esse tete-a-tete do cliente, a gente não consegue. Então, o próprio sintético era uma coleção que a gente não tinha muito em linha. Mas pelo feedback dos clientes, que os lojistas estavam contando pra gente, a gente precisa ter aquela cor caramelo, a gente precisa ter ela em linha, e quantas coleções já, né, que não tem essa cor do caramelo. Por quê? Porque a gente foi lá e ouviu o nosso cliente. Então, ter esse feedback. O próprio jeans, né? O próprio jeans foi uma construção conjunta com as equipes comerciais para a gente chegar nessa cor aqui que você está vendo hoje. Se não me engano, vocês tiveram uma outra edição, já tem com alguns certeza, anos já, se eu não me engano, que tinha até um detalhe vermelho, se eu não me engano. Isso. Canual mais alto. Sim. A gente admiradora conhece. A moda vai e vem, tá? A moda vai e vem. A gente tem os altos e baixos, e a gente tem que saber quando colocar e quando voltar, né? Xadrez, brilho, animal print, né? Todas têm os seus momentos ali. E até inspirações com artistas, né? Que vocês já lançaram também, né? Teve duas últimas, não me recordo agora também, que vocês fizeram com a cantora, eu já não me recordar o nome. Vocês fizeram um salto mais alto também do tênis. Eu não vou lembrar agora. Nossa, são tantas. Eu não vou lembrar agora. Tantas que eu vou te falar, mas a gente... Billie Eilish. Billie Eilish. Isso. Ótimo. E aí a gente fica observando, porque aí vem nessa questão, volta naquilo que a gente estava falando, né? Por exemplo, a influência, às vezes, a criança vê, o fã vê no pé do artista, né? Fala assim, não,
popstar, né? Tem que usar, tem que estar ali, exato. né? Então tudo isso puxa muito, né? E eu acho bacana toda essa conexão que você está falando pra gente, porque querendo ou não, por mais que a gente tenha um mundo conturbado aqui dentro do aparelho, do celular, do computador, mas vocês conseguem trazer isso com uma tranquilidade para o consumidor, e eu acho que até mesmo para o lojista, querendo ou não, porque isso vai dar aquela segurança na hora da venda, aquela propriedade, né? E aí, ao sonho daquela criança, a vontade, né? Até do próprio pai, da própria mãe, de dar algo para o filho que tem em relação com a Converse. Então, querendo ou não, é possível, porque tá na loja, né? Tá na cidade dele, tá no bairro dele, né? E isso é muito bom, né? Isso é muito gostoso. Não, eu acho que é interessante a escolha desses artistas, sabe? São artistas que têm a ver com a marca, né? Uma coisa que a gente tem falado ultimamente é que nós somos uma marca de independentes o suficiente para não seguir. Nós temos essa raiz, né, que começou lá no basquete, inclusive nem contei essa parte da história, mas por muitos anos fomos a marca do esporte, né, ali entre os anos 20 até os anos 50, 60, e depois a gente foi incorporado pela cultura do rock, a contracultura e tudo mais. Anos 90 a gente começou a expandir, começou a ficar mais democrática a marca, e a escolha desses artistas são artistas que realmente têm a ver com a marca. Tyler, the Creator, que é um cantor, compositor, rapper, curador, ele tem a sua própria marca. Então são pessoas criativas, e a gente gosta, a gente quer que o nosso cliente se enxergue assim, como um criador, né? A própria Billie Eilish, ela não é só uma cantora, ela é uma cantora que tem toda uma gama de outras coisas que representa ela, né? Então, eu acho que é super relevante, e cada vez mais essa coisa das colaborações vão ser constantes, né? Não só de pessoas, mas de outras marcas também, né? Bluey, nós tivemos uma coleção com aquele Bluey, que aliás, é meu sonho ser o pai da Bluey, que ele é maravilhoso, né? O pai da Bluey. Mas enfim, tivemos com a Bluey, outras com criança com Stitch, né? Da Disney, a gente teve algumas coleções da Disney, continuamos tendo novas coleções da Disney. Então, esse tipo de collabs aí acabam reforçando a imagem da marca de criatividade. Com certeza. E qual que é a importância de feiras regionais como a Goiânia Cal, né? Até reforçar, seja bem-vindo mais uma vez aqui, tá? É um prazer estar com a gente. Mas como é que é esse tete-a-tete de você ir até conversar com o representante, no caso que é o Sérgio, né, que está aqui na Goiânia Cal, e ter essa experiência, né, de conhecer diversas pessoas, diversos sotaques, diversas maneiras de se viver. É maravilhoso. O Brasil é um país que é um mundo em si só. E a gente tem que respeitar essas regionalidades, a gente tem que entender e tem que vir aqui para ouvir o feedback do consumidor de Goiânia, né? A gente estava comentando antes de começar que Goiânia, que a região aqui ao entorno, é uma região que está entrando em evidência no mercado nacional pelo poder aquisitivo, pelo mercado que ainda está pouco explorado, eu diria. A gente pode explorar muito melhor. Então, a gente está presente aqui na Goiânia Cal. É legal para os lojistas, sim, para ter contato com a marca, mas também é importante para a gente estar ouvindo o feedback deles e cada vez mais explorando possibilidades únicas aqui da região. Perfeito. Samuel, gostaria de agradecer pela conversa. Eu que agradeço, foi maravilhoso e espero que logo menos você tenha outra história com o All Star aí. Com toda certeza, será um prazer compartilhar. E para você, lojista, então você pode encontrar não só a Converse, mas também outras marcas aqui no Centro de Convenções, na Rua 4, onde nós estamos. E sempre será um prazer tirar as suas dúvidas. Você quer informação? Não vende ainda a marca? Você pode conversar com os representantes. Eles estão preparados para te receber, preparados para poder contar o valor da marca. E aí eu não falo o valor que você vai vender, não, o valor do que é história, do que nós estamos aprendendo, escutando aqui durante as nossas entrevistas, dos nossos parceiros que estão vindo aqui, e sempre então uma oportunidade para que você tenha uma novidade, para que você possa reforçar, às vezes quer mudar o segmento que você trabalha, está cansado daquele produto, quero inovar, Larissa, quero trazer uma coisa nova, uma coisa mais jovem, ou que vai ali atender mãe, pai, filho, titio, vovó, todo mundo. Tem
aqui na Goiânia Cal, e não é só roupa ou sapatos, você tem cama, mesa e banho, tem área também de brinquedos, tem muito para você explorar aqui, são diversas marcas, e eu falo para você, a estrutura tá bem montada, o pessoal trabalhou muito para poder trazer toda a estrutura para você, um espaço que você pode andar aqui o dia inteirinho, que eu acho que ainda vai ser pouco para você conseguir acompanhar todas as marcas que estão disponíveis aqui. Antes de eu me despedir de vocês, eu tenho que contar para vocês que desde 1998 a Trotter Jeans constrói o estilo masculino no Brasil. São produtos de alta qualidade, com design, matéria-prima selecionada, conforto e conexão real com as tendências. Uma marca de alto giro no ponto de venda que amplia o mercado e cresce acima da média nacional. Trotter Jeans, estilo que vende, história que continua. Fique de olho nas redes sociais e acompanhe a marca @Trotter Jeans. Até a próxima.